Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. Conferência com Deus. Of course, we've had such a wonderful time this week. Rocco, temos passado ótimos momentos esta semana. This has been a great week of blessings for me. Esta tem sido uma grande semana de bênçãos para mim. And I'm sure it has for you also, many of you here. E estou seguro que tem sido para vocês também, para muitos de vocês aqui. Many has received the Holy Ghost. Muitos receberam o Espírito Santo. That was our purpose in this meeting. Esse foi nosso propósito nessa reunião. And the reason we didn't advertise it way out was on the account of no place to put the people. E a razão pela qual não fizemos divulgação disto para fora foi por causa de não termos lugar para acomodar as pessoas. We just, Estão vendo? Nós só, night after night, the people just go away. noite após noite, as pessoas simplesmente vão embora. That's our local people. And we just mentioned it among our folks here. Que são do nosso povo local. E nós só mencionamos isto entre nossa gente aqui. And about the contribution just now for the baskets, that was meant for our local people. Acerca da contribuição, agora há pouco para as cestas, foi visando o nosso povo local. How that's our church thing. Como isso é coisa da nossa igreja. This is our regular Sunday school, see? Esta é nossa escola dominical regular, vê? And E eles, of course, if anyone wanted to help in that manner, we'd be sure that it's taken to the needy. lógico, se alguém desejar contribuir dessa forma, nós providenciaremos para que isto, sem dúvida, chegue às mãos dos necessitados. We have families in the city that don't have nothing, won't have nothing for Christmas. Temos famílias na cidade que não têm nada, não terão nada para o Natal. They're depending on this church. Elas estão dependendo desta igreja. And so that way, why, it'll go for that purpose. E assim, desse modo, ora, isto irá para esse propósito. One of the deacons, just tell them what it's for, or my sister back there will take it. Dos diáconos apenas diga a eles para o que é, ou minha irmã lá atrás receberá isso. Now, I hear we've already had baptismal service this morning. Agora, soube que já tivemos batismo esta manhã. They kindly beat me to that, didn't they? Eles, de certo modo, levaram vantagem sobre mim, não é? Well, then we'll just have another one tonight. So, and have two of them. Bem, então nós simplesmente teremos outro nesta noite, de sorte que teremos dois. So we suppose at least the pool will be filled. Assim esperamos, ou pelo menos o tanque estará cheio. For immediately after the service tonight, there will be another baptismal service. Porque imediatamente após o culto, esta noite, haverá outro batismo. And some of them, it said, would have to be baptized. E eles disseram que alguns teriam de ser batizados. So Billy run up a few minutes ago and told me, he said, don't come right away because that Brother Neville had to baptize first. Assim Billy correu até mim faz alguns minutos e me falou, disse, não entre já porque o irmão Neville tinha de batizar
primeiro. and said there were many people there who had to go right away, E disse, havia muitos lá que precisavam ir logo em seguida. and they wasn't sure was going to have baptism this morning. E eles não estavam seguros de que teríamos batismo esta manhã. Remember, this pool is always open. Amen. Recorde, este tanque está sempre aberto. Always, anytime, any hour of the day or night, ready for baptism. Sempre, a qualquer tempo, qualquer hora do dia ou da noite, preparado para batismo. Other ministers coming here use this pool to baptizing. Outros ministros vêm aqui, usam este tanque para batizar. So we're very glad of that. Assim sendo, estamos muito alegres por isso. Here some time ago, the Park Methodist Church, Aqui há algum tempo, a Igreja Metodista do Parque, I was over there for a service of preaching service. e eu estive lá para um culto de pregação. And the lovely brother said, E o amável irmão disse, I was over to Brother Bram's the other day to use so what does she call that thing? eu estive na igreja do irmão Branham outro dia para usar disse, como é que vocês chamam aquela coisa? I said it'd be hard for a Methodist to say baptistry. Eu disse, seria difícil para um metodista dizer batistério. A little bowl there, they sprinkle in, just a little thing sitting on. Eles tinham uma pequena bacia lá, onde aspergem, vocês sabem, apenas com uma coisinha que ficava nela. And I said, it's too hard a word for a Methodist to say baptistry. I said, Eu disse, é uma palavra muito difícil para um metodista falar batistério. Eu disse. he said, we'd like to have one of them around here. I can't believe in that. Ele disse, gostaríamos de ter um desses por aqui. De certo modo, eu creio nisso. So, remember, the Methodist, the Baptist, the Presbyterian, Assim, lembre-se, o metodista, o batista, o presbiteriano, anybody that wants to use it, there it is. quem quer que queira usá-lo, aí está ele. It's open, waters freely, Esta é a disposição, água e sem restrições. and we got a little hot stick we put in there to try to warm it. E temos um pequeno bastão, um pequeno aquecedor, que colocamos ali dentro para tentar aquecê-lo. But I'm telling you now, it doesn't warm it. Mas vou lhes adiantar uma coisa, ele não aquece. That's the coldest water I ever felt in my life. Essa é a água mais fria que já senti em minha vida. And I baptized many times where I'd have to take my foot and kick the ice up the creek like that to baptize them. E batizei muitas vezes onde eu tinha que quebrar com o pé o gelo que cobria o riacho, desse jeito para batizá-los. And then walk home, try to walk to where I had to stay, change my clothes. E então caminhar para casa, tentava caminhar até onde eu tinha que ficar, trocar de roupas. And my clothes would freeze on me walking. E minhas roupas congelavam em mim, caminhando. I just could hardly make my steps. My pants legs just solid making my steps. Eu mal conseguia dar os passos. As pernas de minha calça ficavam duras, dando meus passos. And it wasn't as cold as this. E não era tão frio quanto essa. That's the coldest water I ever seen in my life. Essa é a água mais fria que já vi em minha vida. I just never seen any water like that. Simplesmente nunca vi uma água como essa. Brother Kelly, it almost freezes me to death every time I get in there. Irmão Kelly, ela quase me faz morrer de frio toda vez que entro ali. So, that's right. E assim depois, a irmã Kelly diz, se você estiver se sentindo bem, não fará. Correto. When you're feeling good, it don't. Sister Kelly says when you're feeling good, it don't. Quando você está se sentindo bem, não faz. A irmã Kelly diz, quando você está se sentindo bem, não faz. We're happy for this happy group of people mixed up here in all different kinds of denominations. Estamos contentes
por este grupo alegre de pessoas misturadas aqui de todos os tipos de denominações. It's just God's children thrown together. São simplesmente filhos de Deus reunidos. There's people in here that's Methodist, Baptist, Há pessoas aqui que são metodistas, batistas, Nazarene, Pilgrim Holiness, Catholic, Jehovah Witness, nazarenos, peregrinos da santidade, católicos, testemunhas de Jeová, Christian Science, Pentecostal, everything thrown together. da ciência cristã, pentecostais, tudo misturado. Even a Jew. Alguém diz, até mesmo judeu. Até mesmo judeu. Praise the Lord for that. Thank you. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado. We're very happy for the Jew. Yes, sir. Estamos muito contentes pelo judeu. Sim, senhor. If it hadn't been for the Jew, I don't know where we'd have been. That's right. Se não fosse pelo judeu, não sei onde estaríamos. Correto. Well, that's very fine. Agora isso é ótimo. That's the way heaven's going to be. Exactly. É assim que o céu vai ser, exatamente. Where heaven's going to be, all gathered of all different denominations. Porque o céu vai ser todos reunidos de todas as diferentes denominações. And that's the reason we're sitting together in heavenly places. E é por isso que estamos assentados juntos em lugares celestes. Now, Doc, that was a bit of psychology. I know it was. Agora, Doc, isso foi um pouquinho de psicologia. Sei que foi. I wasn't close enough to it. Eu não estava perto bastante disto. Being just a little hoarse this morning, Estando um pouquinho rouco esta manhã, it'll get in second gear after a while and get started off, when it gets started, I believe. vai engatar a segunda daqui a pouco e começar a pegar velocidade, você sabe, quando eu começar, creio. Now, I did have some questions come in last night pertaining yet to the meeting. Agora recebi algumas perguntas na noite passada referentes ainda à reunião. If the Lord willing, I'll answer them real quick tonight before we have the regular preaching service tonight. Se o Senhor permitir, irei respondê-las rapidamente esta noite, antes que tenhamos a parte da pregação regular esta noite. And so be sure to come tonight if you possibly can. E assim, não deixe de vir esta noite, se você puder. And if the Lord willing, I want to preach on a very vital subject of the closing of the revival tonight. E se o Senhor permitir, desejo pregar acerca de um tema muito vital no encerramento do reavivamento esta noite, As far as we know, unless the Holy Spirit would lead farther. tanto quanto saibamos, a não ser que o Espírito Santo guie a alguma outra coisa. Many of you, of course, will have to go back to your homes today. Muitos de vocês, logicamente, terão que voltar para seus lares hoje, Or after this service, maybe this morning. ou depois do culto, talvez esta manhã. We want to say we appreciate you so much. Queremos dizer que somos gratos a vocês, muitíssimo. And we want to wish you a Merry Christmas and the best of the new year. E queremos lhes desejar um Feliz Natal e os melhores votos para o novo ano. God be with you and give you new things, Que Deus esteja com vocês e dê a vocês coisas novas, more of the new life that you're seeking and hungering for. mais da nova vida que vocês estão buscando e pela qual estão ansiando. That's what I'm doing myself, is hungering for more of God. Isso é o que eu estou fazendo, eu mesmo, ansiando por mais de Deus. There's several other questions. Há algumas outras perguntas. I just got a few in the room just then they gave me. Eu recebi umas na sala faz pouco. Eles me deram a mim. And some brother gave my son last night some questions. E algum irmão deu a meu filho, na noite passada, algumas perguntas.
and I didn't get a chance to get to them because I just stuck them in my pocket and it was so late. E não tive a oportunidade de respondê-las porque simplesmente as enfiei no bolso e era muito tarde. And some of them pertain back again to that math or Hebrews 6 and 4. E algumas delas se referem novamente àquele o Hebreus 6:4. Sister Mamie just said a few minutes ago that's A irmã Mami acabou de dizer faz alguns minutos she's so happy to get a hold of that because she had asked the same question some time ago. que ela ficou tão contente por entender aquilo porque ela tinha feito a mesma pergunta há algum tempo. That's a very, very striking thing. Isso é uma coisa muito, muito contundente. But I'm sure all of you got it, what it was. Mas estou seguro de que todos vocês entenderam isto, o que isto era. I hope you did. Espero que sim. It is not a Christian that's filled with the Spirit. Não é um cristão que é cheio do Espírito. Now, if you go to Hebrews 10, you'll see that he said in there, Agora, se forem até Hebreus 10, vocês verão que o que ele disse aí it's different. Then he's talking the unpardonable sin to the Christian. é diferente. Então ele está falando do pecado imperdoável para o cristão, But this is to the filled person. mas isto para a pessoa cheia. This is a person that's a borderline believer that just tasted. Mas esta é uma pessoa que é um crente fronteiriço que só provou. We have them in all churches. Nós temos desses em todas as igrejas. Just come to church and, oh, they appreciate what the Lord does, but they'll never move into it. Apenas vêm à igreja e eles apreciam o que o Senhor faz, mas nunca se movem para dentro disto. They appreciate seeing someone heal, Eles apreciam ver alguém curado, but they'll never make the effort of going out and praying for the sick and visiting the hospital or doing something that's right. See, like that. mas eles nunca fazem o esforço de sair e orar pelos enfermos e visitar os hospitais ou fazer algo que seja certo. Veja dessa maneira. You've seen them kind. Vocês têm visto esse tipo. They've tasted, they've seen. Eles provaram, eles viram. Just like I said, the Canaanites are Exatamente como eu disse, os caíns, cananeus ou the Israelites, when they was nearing Canaan, they went almost in. os israelitas, quando estavam se aproximando de Canaã, eles quase entraram. They went there far enough to get the taste of fruits out of the land. Eles foram até lá, a distância suficiente para sentir o gosto dos frutos da terra. But they said, oh, we're not able. We can't do it. Mas eles disseram, nós não podemos, nós não podemos fazê-lo. But Joshua and Caleb know they could do it because they had God's promise. Mas Josué e Caleb sabiam que podiam fazê-lo, porque eles tinham a promessa de Deus. And that's what Paul's trying to speak of. E era disso que Paulo estava tentando falar. Refer back there to them that have come nigh unto it, so near, but they won't put their hand on it themselves. Se referir àqueles que têm chegado perto dela, tão perto, mas não colocam suas mãos nela, eles mesmos. They either say, oh, I go to church, them churches. Está vendo? Eles dizem, eu vou à igreja, aquelas igrejas. I go to the Holiness Church, Pentecostal Church. I go to this. Eu vou a uma igreja da santidade, igreja pentecostal. Eu vou a esta. But have you received the Holy Ghost since you believed? Mas receberam vocês o Espírito Santo desde que creram? Oh, no, I haven't just yet did it. Oh, não. Ainda não cheguei a recebê-lo. See, there you are. Está vendo? Aí está. But a real believer can't rest until he gets into it. Mas um verdadeiro crente não consegue descansar até que entre nela. He's just got to get out in there in it. See?
Ele simplesmente tem que entrar nela. Está vendo? Just kind of a borderline. Apenas um tipo de um crente fronteiriço. Now that's the person that Paul's speaking of. Agora, essa é a pessoa da qual Paulo está falando. Well, I didn't go over, and Miss Isaacson said, I believe you should go over. Bem, eu não fui ver. E a senhora Isaacson disse, eu creio que você deveria ir até lá. I think that's the announcements. Assim penso que esses são os anúncios. I'm not sure, but I think that is, as far as I know. Não tenho certeza, mas penso que é isso que eu saiba. And Brother Neville has made the rest of them. O irmão Neville fez o resto deles. And I want you all to know, if you're ever by this way, Quero que todos vocês saibam, se vocês alguma vez passarem por aqui, you that have to go home now and can't stay for the evening service, vocês que têm de ir para casa agora e não podem ficar para o culto da noite, I want you to know if you're ever by here anytime, I wish it was so you come by and hear our pastor. quero que saibam, se alguma vez estiverem por aqui, a qualquer tempo, gostaria que fosse assim. Venham e ouçam nosso pastor. We've got a real pastor at this tabernacle, Brother Armand Neville. Temos um verdadeiro pastor neste tabernáculo, irmão Orman Neville. I ain't saying that because he's sitting here. Não estou dizendo isto porque ele está sentado aqui. I've known him for years, and he's never changed one bit. Eu conheço há anos e ele nunca mudou, nem um pouquinho. He's still Armand Neville, a servant of the Lord. Ele ainda é Orman Neville, um servo do Senhor. You can depend on him. Você pode contar com ele. Just as loyal, faithful, a wonderful preacher. I sat back there. Simplesmente tão leal, fiel, um maravilhoso pregador. Eu me assento lá atrás. And I've heard preachers all over the world preach, Tenho ouvido pregadores ao redor do mundo pregarem, but sometimes he preaches things that just astounds me. mas algumas vezes ele prega coisas que simplesmente me deixam maravilhado. I tell you, he just carries you off and those little things that he uses. Eu lhes digo, simplesmente o arrebatam naquelas pequenas coisas que ele usa. I tell you, every time I come, I bring. Eu lhes digo, toda vez que venho, eu trago. I get about 15 texts out of his sermon when I come writing it down. Eu obtenho cerca de 15 temas a partir de seu sermão, quando venho tomando nota, Going home, oh my, wouldn't that make a message? Oh my, wouldn't that make a message? indo para casa. Oh, que coisa! Isso não daria uma mensagem? Oh, que coisa! Isso não daria uma mensagem? And just write it down. E simplesmente tomo nota daquilo. So come around and hear our brother Neville and associate with our people. Assim, dê uma chegada e ouça nosso irmão Neville e associe-se com nosso povo. They're poor people, real poor, but they love the Lord. São pessoas pobres, realmente pobres, mas amam o Senhor And they'll love you. e amarão você. And so we're happy you were with us and pray that God will bless you. E assim estamos contentes de que vocês tenham estado conosco e oramos para que Deus vos abençoe. Now let us bow our heads just a moment before we approach the Word. Agora inclinemos nossas cabeças só um momento antes que nos aproximemos da palavra. Gracious Lord, we come now just as reverent as we know how to come. Bondoso Senhor, vimos agora simplesmente tão reverentes como sabemos vir. We come in the name of Jesus, Vimos no nome de Jesus, believing that you have promised us through him that you would hear anything that we would ask you in his name. crendo que tu nos prometeste através dele que tu ouvirias tudo que nós te pedíssemos em nome dele. And we pray, God, that you will
make this a visitation to us here this morning. E oramos, Deus, que tu faças disto uma visitação a nós aqui esta manhã. We want to thank you from the depths of our heart for what you have did for us this past week. Queremos agradecer-te do profundo de nossos corações pelo que tu fizeste por nós esta semana que passou. Many sad hearts has been made happy. Muitos corações tristes se tornaram alegres. Many of the people has been made to rejoice. Muitas pessoas foram levadas a se regozijar. And many who were confused in the word is now shouting the victory through Jesus Christ. E muitos que estavam confusos na palavra estão agora clamando a vitória através de Jesus Cristo. We thank you for these things. Nós te agradecemos por estas coisas. And we pray, Lord, that today will be another time that you'll visit with your people. E rogamos, Senhor, que seja hoje outra vez que tu visites teu povo. And we're assembled here of all many different types, I would say, of denominational churches. E estamos reunidos aqui de todos, muitos diferentes, eu diria, de igrejas denominacionais. Some with different beliefs of maybe friendly disagreeing upon the scriptures. Alguns com diferentes crenças, talvez amigavelmente discordando acerca das Escrituras, But not having that to be any barrier at all, even to a Jewish sister raised her hand. mas não considerando isso como alguma barreira em absoluto, ao ponto em que uma irmã judia levantou sua mão. We are assembled in heavenly places in Christ Jesus. Estamos congregados em lugares celestiais em Cristo Jesus. We pray today that your Spirit will be poured out afresh upon us. Rogamos hoje que teu Espírito seja derramado outra vez sobre nós. Give us a fresh baptism this morning, Lord, or a fresh filling. Dá-nos um novo batismo esta manhã, Senhor, ou um novo enchimento. And we ask that you'll heal the sick, the afflicted, those that are needy. E pedimos que tu cure os enfermos, aflitos, aqueles que estão necessitados. Here's a man sitting here in a wheelchair. Aqui está um homem sentado aqui em uma cadeira de rodas. Others are out there perhaps with heart trouble, some with cancer. Outros estão lá, quem sabe, com problema cardíaco, alguns com câncer. They're dying, Lord, Eles estão morrendo, Senhor. and the precious doctors of our land has diagnosed their cases. E os preciosos médicos de nossa terra diagnosticaram o caso deles And gone down into it as deep as they could, and maybe with operations. e se aprofundaram nisto tanto quanto puderam, e talvez com operações, And still that devil holds on. e ainda assim aquele demônio resiste. He's determined to take their life. Ele está resolvido a tirar suas vidas. And E ele está... they may cut somewhere with their knife and tender hands to try to help that person. Eles podem cortar em algum lugar em seu bisturi e mãos cuidadosas para tentar ajudar essas pessoas. But that demon will slip off into another little corner and there break forth again. Mas o demônio fugirá para um outro cantinho e lá irromperá novamente. For he's well able to hide from the doctor, but God, he can't hide from you. Porque ele é bastante capaz de esconder-se do médico. Mas Deus, ele não pode se esconder de ti. You know right where he's at. Tu sabes exatamente onde ele está. And with the word of your faith and power, he'll have to move. E com a palavra da tua fé e poder, ele terá que se mudar. We pray thee today, God, that you'll make every evil thing leave the people. E oramos a ti hoje, Deus, que tu faças com que toda coisa má deixe as pessoas, That they might have health,
and enjoy the blessings of the Lord our God. para que elas possam ter saúde e desfrutem as bênçãos do Senhor nosso Deus. For we asked it in Jesus' name. Amen. Porque pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Now there is many handkerchiefs laying here, Agora, há muitos lenços colocados aqui and we will pray over them. e oraremos sobre eles. And if you don't have one here and you wish one, E se você não tem um aqui e deseja um, well, you just write us here to Post Office Box 325, and immediately we will send it right to you. bem, você simplesmente nos escreva aqui para a Caixa Postal 325. Imediatamente nós o enviaremos direto para você. That's found now in the book of Hebrew, in the book of the Acts, Isto se encontra no livro de Hebreus, no livro de Atos, the 19th chapter, where we take handkerchiefs or aprons from the peoples to pray over them. capítulo 19, onde nós tomamos lenços, os aventais das pessoas para orar sobre eles. Let us turn this morning now in the scriptures to the book of Isaiah, the first chapter. Voltemos esta manhã agora nas Escrituras ao livro de Isaías, primeiro capítulo. Isaiah 1, while we read a portion of the scripture. Isaías 1, enquanto lemos uma porção da Escritura. While you're turning to this book to follow us in the reading, E enquanto vocês estão se voltando para este livro para nos acompanhar na leitura, we want to speak something about the healing service coming up. queremos falar algo acerca do culto de cura que se aproxima. Now, we do not try to say that we make divine healing here a major, Agora, não procuramos dizer que consideramos a cura divina aqui a coisa principal, because divine healing is a minor, porque cura divina é uma coisa secundária. and you can never major on a minor. E você nunca pode dar a preeminência a uma coisa secundária. But we believe that Jesus Christ's ministry, 86% of it was divine healing. Mas cremos que o ministério de Jesus Cristo, 86% dele foi cura divina. And in catching the people's attention by divine healing, E ao conseguir a atenção das pessoas por meio de cura divina, brought the realization that he was God. trouxe o entendimento de que ele era Deus. And E eles, he said, if you can't believe me to be that, then believe the works that I do. ele disse, se não podeis crer que eu o sou, então crede nas obras que eu faço. For if I do not the works of my Father, then believe me not. Porque se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. But if I do the works of the Father and you can't believe me, then believe the works. Mas se faço as obras do Pai, e não podeis crer em mim, então crede nas obras. See, as a man, he made himself God. Veja, como homem, ele se fez Deus. On the cross, or just before the cross, they said to him, Na cruz, ou um pouco antes da cruz, disseram-lhe, we do not stone thee for a good work that you've done, não te apedrejamos por alguma boa obra que fizeste, but we stone thee because you're a man making yourself God. mas te apedrejamos porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. He was God. Ele era Deus. He was. God was in him. Ele era. Deus estava nele. And so then he said, if you can't believe me, believe the works that I do. E assim ele disse, se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço, vê?
They just believe the works, that they're of God. Simplesmente crede nas obras que elas são de Deus. Well, now the same thing is today. Bem, agora é a mesma coisa hoje. There's no man on earth as a God. Não há nenhum homem na terra que seja Deus. Certainly not. Certamente que não. We're all human beings, everyone born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. Somos todos seres humanos, todos nascidos em pecado, formados em iniquidade. Viemos ao mundo falando mentiras. But as we've been through it so plainly this week, Mas como estudamos tão claramente esta semana, to show that God once lived above his creature because of sin. para mostrar que Deus uma vez viveu sobre sua criatura por causa do pecado. That he lived with his creature in the form of a body. Então ele viveu com sua criatura na forma de um corpo. Jesus Christ put his tent with us, dwelt with us, made flesh with us. Jesus Cristo armou sua tenda entre nós, habitou conosco, feito carne conosco, To suffer sin and pains, agony and things that we do. para sofrer pecado e dores, agonia e coisas que sofremos. Then he sanctified a church that he might dwell in. Então ele santificou uma igreja em que ele pudesse habitar. So it was God above us, God with us, God in us. Assim que foi Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. Jesus said it that day, you'll know that. I'm in the Father's in me, and I in you, and you in me. Jesus disse, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu em vós e vós em mim. You see there, it's God working through. E você vê lá, é Deus operando por meio disso. So, when a person is so completely yielded to the Holy Spirit and speaking, Assim, quando uma pessoa está tão completamente rendida ao Espírito Santo e falando, it is not the person speaking. não é a pessoa falando. I know that by experience. Sei disso por experiência própria. Of my little experience with Christ, De minha pequena experiência com Cristo, I found the times that He would permit me to yield myself to Him till I didn't know what I was saying. houve ocasiões em que Ele me permitiu me render a Ele até que eu não sabia o que estava dizendo. And I wouldn't have said that for nothing in the world. E eu não teria dito isto por nada no mundo, But He said it. mas Ele o disse. Hattie, sitting back there, the lady, Hattie, que está lá atrás, a dama, the other day when this new ministry, which I trust will come in this morning, outro dia, quando este novo ministério, o qual eu confio que estará aqui esta manhã, and all of you've heard about it. e todos vocês ouviram acerca disto, And when we were sitting, and there's at least 8 or 10 right here now was sitting present at that time. e quando estávamos, e há pelo menos 8 ou 10 aqui agora mesmo, que estavam presentes naquela ocasião. And when the Holy Spirit turned to that woman and told her to ask anything that she desired, E quando o Espírito Santo voltou-se para aquela mulher e disse para pedir qualquer coisa que desejasse, and it would be given to her. e seria dado a ela, You think I would have said that? vocês acham que eu teria dito aquilo? If I could, I'd say it right now. Se eu pudesse, eu diria isso agora mesmo. But I couldn't say that. Mas eu não poderia dizer isso. And I trembled. I was so weak. E eu tremi, eu estava tão debilitado. Brother Banks Wood, standing there, was sitting next to me. O irmão Bankswood, aí de pé, estava sentado ao meu lado. And the perspiration run off of my hands, and I was so weak till I got up and left the house.
e o suor escorria de minhas mãos e eu estava tão debilitado até que eu me levantei e saí da casa. It scared me so bad. Isso me assustou muito. But the woman's asked for one of the greatest things that anyone could ask and received it. Mas a mulher pediu uma das maiores coisas que alguém poderia pedir e a recebeu. See, that was God. Veja, aquele era Deus. That wasn't a man. Aquele não era um homem. Man can't do those things. O homem não consegue fazer essas coisas. Jesus said to the tree, "No man eateth from thee." Jesus disse à árvore, ninguém coma de ti. And the disciples the next day, E os discípulos, no dia seguinte, how quick it started to work right then. quão rápido isso começou a operar imediatamente. The next day it had begun to wither. E no dia seguinte, ela começou a murchar. And they said, "Behold how quick the tree withers." E eles disseram, vede quão rapidamente a árvore murcha. And he said, "Have faith in God. E ele disse, tende fé em Deus, For verily I say unto you, if ye," porque verdadeiramente eu vos digo, se vós, not if I, but if you, não se eu, mas se vós, whosoever will say to this mountain, be moved, and don't doubt, qualquer que disser a esta montanha, ergue-te, e não duvidar, but believe what they've said will come to pass, you can have what you have said. mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. That's God in you. Aquele é Deus em você, vê? Who can move a mountain but God? Quem pode erguer uma montanha a não ser Deus? Who could bring things to pass like that but God? Quem poderia fazer as coisas acontecerem dessa maneira a não ser Deus? So you see, beyond any controversy, God is in His people. Assim, veja você, indiscutivelmente, Deus está em seu povo. Then we are to respect one another. Então devíamos nos respeitar uns aos outros. We are to love one another. Devíamos amar uns aos outros. Beyond our denominational barriers, we are to love one another. Anyhow. Além de nossas barreiras denominacionais, devíamos amar uns aos outros de todos os modos. No matter if we cannot agree. Não importa se não conseguimos estar de acordo. Maybe the apostles, they couldn't agree. Possivelmente os apóstolos, eles não conseguiam estar de acordo. They won't know who's going to be the greatest in many things. Eles queriam saber quem ia ser o maior e muitas outras coisas. John Mark and Paul there, they had a... João, Marcos e Paulo, lá eles tiveram uma... Peter and Paul had a disagreement. E Pedro e Paulo tiveram uma discórdia. But the bonds of love, Mas os laços do amor, that's what we're trying to contend for today. é por isso que estamos tentando contender hoje. That all Methodists, Baptists, Presbyterian, Lutheran, Que todos os metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, whatever it is, we're all together as a Christian unit. o que quer que seja, estejamos todos juntos como uma unidade cristã. Now we're trying to get filled with the Spirit to move up closer to God. Agora estamos tentando ficar cheios do Espírito para nos movermos até mais perto de Deus. That's the vision. Essa é a visão. Now have you got Isaiah 1? Agora, vocês localizaram Isaías 1? Let's begin with the 14th verse. Comecemos com o versículo 14. And I'm going to take a text, the Lord willing, from the 18th verse to draw my context. E vou tomar o tema, o Senhor permitindo, do versículo 18, para traçar meu contexto. Your new moons and your appointed feasts my soul hateth. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. They are trouble unto me. I am weary to bear them. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer.
And when you spread forth your hands, I will hide my eyes from you. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Yea, when you make any prayers, I will not hear. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, Your hands are full of blood. porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Wash you, make you clean, Lavai-vos, purificai-vos, put away evil of your doings from before my eyes. tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cease to do evil. Cessai de fazer mal, Learn to do well. aprendei a fazer bem, Seek judgment. praticai o que é reto, Relieve the oppressed. Judge the fatherless. ajudai o oprimido, fazei com justiça ao órfão, Plead for the widows. tratai da causa da viúva. Come now, and let us reason together, saith the Lord. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Though your sins be as scarlet, they shall be white as snow. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão branco como a lã. If you be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. But if ye refuse and rebel, Mas se recusardes e fordes rebeldes, ye shall be devoured with the sword, sereis devorados à espada, for the mouth of the Lord has spoken it. porque a boca do Senhor o disse. You know, lately we have heard so much about conferences, people getting together. Vocês sabem, ultimamente temos ouvido tanto acerca de conferências, pessoas encontrando-se. That's what God's speaking of here, a conference with His people. É disso que Deus está falando aqui, uma conferência com o seu povo. Come and let us reason together. Vinde e arrazoemos. That's what we've been doing the last few days. É isso que temos feito estes últimos dias. And so much of the nation is, and the national affairs today is based upon conferences. E tanto da nação e os assuntos nacionais hoje são baseados em conferências. Here some time ago, I can easily recall it, and many other people can recall the Big Four Conference. Aqui há algum tempo posso facilmente recordar isto, e muitas pessoas podem recordar a Conferência das Quatro Potências. They got four of the great leaders of the world together, of the peace-loving world. Eles reuniram 4 dos grandes líderes do mundo amante da paz. And they had a conference. E eles tiveram uma conferência. And in this conference they tried to decide what would be best to do. E nesta conferência, eles tentaram decidir o que seria a melhor coisa a fazer. And then we had the Geneva Conference recently. E então tivemos a Conferência de Genebra, recentemente, Where at Geneva, the peace-loving people of the world assemble themselves together onde, em Genebra, os povos do mundo, amantes da paz, se reuniram to ask about and confer with one another about world peace. para indagar e conferenciar uns com os outros acerca da paz mundial. That was called the Geneva Conference. Essa foi chamada a Conferência de Genebra.
Then, if I'm not mistaken, they had a Paris conference here not some time ago. Então, se não estou enganado, eles tiveram uma conferência em Paris, aqui agora, há algum tempo. And they all met at Paris to discuss problems. E todos se encontraram em Paris para discutir problemas And to try to bring about a peace. e tentar estabelecer a paz. And now our lovely President, Dwight Eisenhower, is touring the free world. E agora nosso simpático presidente, Dwight Eisenhower, está viajando através do mundo livre. The papers are full of it and the radio Os jornais estão cheios disto e o rádio of Mr. Eisenhower's talks with the free people of the world. das conversões do Sr. Eisenhower com os povos livres do mundo. Conference after conference, he's trying to get to, and Conferência após conferência, às quais ele está tentando ir. E they tell in the papers about how that he's welcome in so many places. dizem eles nos jornais acerca de como ele é bem-vindo em tantos lugares, And how they sang the American song, or raise the flag rather, up when he comes. e de como eles cantam o hino americano, ou levantam a bandeira, ou hasteiam a bandeira, melhor dizendo, quando ele vem, And different one gives him gifts and so forth. e outros lhe dão presentes e assim por diante. It's the people that are peace-loving nations. São os povos que constituem as nações amantes da paz. And I think that we ought to pray for Mr. Eisenhower. E penso que devemos orar pelo Sr. Eisenhower, While they're putting forth all their efforts enquanto eles estão empenhando todos os seus esforços to try to keep this country where we can have meetings like this. Amen. To be free. para tentar manter este país um lugar onde podemos ter reuniões como estas, ser livres. America in all of its sin and all of its trouble, A América, com todos os seus pecados e todos os seus problemas, it's still the best the world's got. ainda é o melhor país que o mundo tem. I believe that. Eu creio nisso. God help it to be and always remain that way. E Deus permita que seja e sempre permaneça desse jeito, For we have some dearly principles that porque temos alguns valiosos princípios. this old earth has been bathed in blood to keep these principles. Ora, esta velha terra foi banhada com sangue para manter seus princípios. So I think we should pray all the time Assim penso que devemos orar o tempo todo that God will be with Mr. Eisenhower, para que Deus seja com o Sr. Eisenhower, old and his health not too good, idoso e sua saúde não muito boa, and the man in his social standing and making speeches and trying his best. e o homem em sua posição social e fazendo discursos e tentando fazer o melhor. Even if you disagree with him in politics, pray for him now. Até mesmo se você discorda dele em política, ore por ele agora. It's your nation that's at stake. Amen. É a sua nação que está em jogo. What is conferences help for? Para que são realizadas conferências? What's the reason for these conferences? Qual é a razão para estas conferências? There's got to be a reason or they wouldn't have these conferences. Tem que haver uma razão, ou eles não teriam estas conferências. They've got to come to a certain decision of what they're going to do. Eles têm que chegar a uma certa decisão acerca do que vão fazer. That's what a conference is for.
É para isto que serve uma conferência. Is to make a decision. É para tomar uma decisão. Man in one place and other place in different minds. Homens em um lugar, em outro lugar, e diferentes opiniões e And little things rise up here and something over here and back here. pequenas coisas se levantam aqui e algo por aqui e aqui atrás. Then they've got to come together and hold a conference and then make a decision what they're going to do about it. Então eles precisam se reunir e realizar uma conferência e então tomar alguma decisão do que eles vão fazer a este respeito. That's why they're held. E é por isso que elas são realizadas. And then, after the decision or the conference is set, E então, depois que a decisão ou a conferência é marcada, they've got to have a certain place to have this conference. eles precisam ter um certo lugar para ter esta conferência. And if you'll notice that they're always trying to find some place that's beautiful. E se observarem que eles estão sempre tentando encontrar algum lugar que seja bonito. I've been in Geneva, Estive em Genebra, where the Geneva conference was in Paris onde a conferência de Genebra foi em Paris. and different places where the conferences has been held. E diferentes locais onde as conferências se realizaram. I've been to the UN building. Estive no edifício da ONU And, oh, it is beautiful, especially in Geneva. e é bonito, especialmente em Genebra. And then, in there, I believe they try to select these places so that the attraction, E então lá creio que eles tentam selecionar estes lugares de modo que a atração, there's something that, if it's peaceful and attractive, it seems to work on the human spirit. alguma coisa que é sereno e é atrativo, parece produzir efeito no espírito humano. I believe that's true. Eu creio que isso é verdade. Many times for myself, to climb a mountain, watch a sunset, or just thrills me. Muitas vezes, para mim mesmo, escalar uma montanha, observar um pôr do sol, ou simplesmente me emociona. It looks like all my differences is settled. E parece que todas as minhas divergências estão encerradas. A place selected place, where this conference must be held. Um lugar selecionado onde esta conferência deve ser realizada. And then there's got to be decisions to be made. Então tem que haver decisões a serem tomadas. And then another thought I want you to get is this in a conference. E então outro pensamento que quero que vocês captem é este. Em uma conferência, That they never have a conference unless there is a crucial need. que eles nunca realizam uma conferência a não ser que haja uma necessidade crucial. It's at a strenuous time when conferences is held. É em um tempo dificultoso quando conferências são realizadas. In the time of the Big Four meeting, it was a conference because that World War II was almost getting out of hands. Na época do encontro das quatro potências, foi uma conferência devido ao fato da Segunda Guerra Mundial estar quase saindo fora de controle. And they had to get together and put all their strategy together. E eles tiveram que se reunir e juntar todas as suas estratégias And work out something, Mr. Churchill and Roosevelt and the others. e planejar alguma coisa. E o senhor Khrushchev e Roosevelt e outros Trying to put their senses together to pool it, to find out what's best.
tentando juntar o entendimento deles para associar isto, para descobrir o que era melhor, because it was a crucial moment. porque era um momento crucial. It was a time when the whole free world could have blown up. Foi um tempo quando o mundo livre inteiro poderia ter sido explodido. And Hitler today would have been dictator of the world. E Hitler hoje teria sido o ditador do mundo. Then we'd have not had this meeting today. Então nós não teríamos tido esta reunião hoje. That's why conferences is held, and É por isso que conferências são realizadas the reason they put them in selected places, and the reason that they have to have them, e a razão porque elas colocam em lugares selecionados e a razão porque eles têm que tê-las and if we're forced to a conference, e somos forçados a ter uma conferência. that's the way they meet. É assim que eles se encontram. And them's been great conferences. E tem havido grandes conferências. There's no doubt in my mind, Não há dúvidas em minha mente, and time would not permit me in my voice to go on and say, e o tempo não me permitiria, minha voz, prosseguir e falar of the other great conferences down through the age that I have read about. das outras grandes conferências ao longo das eras, das quais tenho lido, In the days of Pharaoh and so forth. nos dias de Faraó e assim por diante. But the great conferences of this world system has been held. Mas as grandes conferências deste sistema mundial que tem sido realizado. And then God's held some great conferences. Amen. E então Deus tem realizado algumas grandes conferências. There come a time in God's great economy where there had to be a conference held. Houve uma ocasião na grande economia de Deus quando teve que ser realizada uma conferência. And the first one that I could call of for this earth was in the Garden of Eden. E a primeira que posso enumerar para esta terra foi no Jardim do Éden, When the angels of God came home weeping, saying, "Your child has fallen." quando os anjos de Deus vieram para casa chorando, dizendo: Teu filho caiu, He sinned and he's broken your commandments. ele pecou e ele quebrou teus mandamentos. Something had to be done. Alguma coisa tinha que ser feita. The creature of God had fallen from grace A criatura de Deus tinha caído da graça and was subject unto eternal separation from the presence of his God and his Maker. e estava sujeita à eterna separação da presença de seu Deus e seu Criador. It was a crucial moment, Era um momento crucial, for the King of Heaven had said, "The day you eat thereof, that day you die." porque o Rei do céu tinha dito: No dia em que dela comeres, certamente morrerás. And putting his trust into his Son, E colocando sua confiança em seu filho, his Son had broke his commandment. seu filho tinha quebrantado seu mandamento. There had to be something done. Alguma coisa tinha que ser feita. It was his creation. Era sua criação, It was a work of his own hand. era obra de sua própria mão, It was the love of his heart, the apple of his eye. era o amor de seu coração, a menina de seu olho. Something must be done. Algo tem que ser feito. So there had to be a conference called. Assim era preciso marcar uma conferência.